A quantidade total anual dos produtos eletrônicos exportados atualmente pelo Japão é de aproximadamente 110 bilhões de dólares. E o setor é o segundo maior produtor de renda depois das exportações automobilísticas. De aparelhos de uso diário até sistemas para a sociedade, enormes quantidades de aparelhos semicondutores são utilizados em todos os tipos de equipamento. A metade da produção mundial de semicondutores é feita no Japão. No entanto, logo depois da Segunda Grande Guerra, o Japão não conseguia nem fabricar suas próprias válvulas. Logo depois da guerra, o Japão foi ocupado pelo exército aliado e suas principais cidades estavam devastadas. As indústrias japonesas tinham sido destruídas e os produtos alimentícios praticamente não existiam. As crônicas da época relatam que 10 milhões de pessoas estavam morrendo de fome. Com tanta gente procurando comida, muitas fábricas transformaram suas instalações em hortas. Esta é a fábrica da Toshiba em Kawasaki, logo depois da guerra. Muitos industriais foram responsabilizados por terem fornecido materiais durante a guerra e demitidos de seus postos. As fábricas passaram a ser controladas pelos sindicatos de operários que se formaram no pós-guerra. Passo a passo, o Japão começou a superar a confusa situação deste período. Nessa mesma época, nos Estados Unidos, um importante acontecimento ajudou a lançar a indústria atual dos semicondutores: o nascimento do transistor. O que estava por trás desse novo componente era uma invenção já antiga: o telefone. Alexander Graham Bell, que inventou o telefone no começo deste século, fundou a American Telephone and Telegraph Company. Para transformar a voz em impulsos elétricos e enviá-los para lugares distantes, era necessário colocar os cabos telefônicos em todo o território dos Estados Unidos. A incessante demanda das pessoas que queriam falar com outros lugares foi um estímulo para a rápida expansão das redes telefônicas. A rápida expansão do telefone teve como resultado lucros imensos que proporcionaram financiamentos suficientes para desenvolver outras tecnologias inovadoras. No começo havia operadores que faziam conexões manuais para que as pessoas pudessem conversar. Para poder transmitir a voz a lugares ainda mais distantes, foi inventado um tubo a vácuo que amplificava os impulsos. Assim, as redes telefônicas alcançaram uma maior perfeição. O tubo a vácuo, no entanto, teve vida curta. Em 1936, os laboratórios Bell começaram a pesquisar o mecanismo que pudesse substituir o tubo a vácuo. No fim de 1947, os pesquisadores obtiveram sucesso ao amplificar os impulsos de voz utilizando um aparelho sólido feito de germânio. Era o nascimento do transistor. No ano seguinte, em junho de 1948, os laboratórios Bell anunciaram sua descoberta deste excelente amplificador baseado no germânio. O anúncio despertou muito interesse entre os especialistas da área, mas o grande público não deu atenção a esta importante descoberta. Revistas como a Time e a Newsweek dedicaram apenas meia página ao acontecimento. O artigo do Times disse simplesmente que quando duas agulhas são colocadas em cristais de germânio, tem início um processo de amplificação e que o nome desse novo componente era transistor. Perto do Palácio Imperial em Tóquio, ainda existe o prédio que serviu de quartel-general aos aliados depois da guerra. Os primeiros japoneses que leram as notícias sobre o transistor foram dois cientistas, o professor Yasushi Watanabe, da Universidade de Tohoku, e Sakuji Komagata, diretor do Instituto Japonês de Ciência e Tecnologia Industrial. Eles compreenderam a importância desta descoberta e decidiram contatar as partes interessadas para iniciar um círculo de estudos sobre o transistor. No centro de Tóquio, perto da residência oficial do primeiro-ministro, há um complexo abandonado totalmente coberto de era.
É tudo o que restou do primeiro laboratório eletrotécnico que estava sob a jurisdição do Ministério da Indústria e Comércio Internacional. O Círculo de Estudos do Transistor iniciou reuniões regulares neste local a partir de outubro de 1948. A pessoa encarregada da preparação dessas reuniões foi Makoto Kikuchi, que na época era membro do laboratório eletrotécnico. Uma vez um professor da Universidade de Tóquio veio dar uma palestra. Queríamos nos concentrar em um dos pontos e lhe pedimos para que explicasse aquele assunto um pouco mais. A sua resposta foi: nem eu mesmo entendo isso muito bem. O Departamento de Instrução e Informação Civil do Exército Aliado, que estava próximo do quartel-general, era a única fonte através da qual os japoneses podiam ter notícias sobre os últimos acontecimentos da cultura norte-americana, moda, esportes, arte e ciência. Primeiro procurei nos índices de publicações acadêmicas, como Physical Review, mas não havia nada publicado sobre semicondutores. De vez em quando encontrava as palavras semicondutor e transistor e ficava muito contente. Dizia para mim mesmo: acho que encontrei uma referência. De manhã, eu era a primeira pessoa a chegar ao escritório e assim tinha a última edição de Physical Review só para mim. Passava a manhã copiando os artigos à mão. Aqui está uma das cópias que eu fiz naquela época. Como o papel era artigo raro, tudo está escrito em caracteres pequenos. Copiei tanta coisa que daria uma pilha de papel de 2 metros de altura. No início, copiava apenas as coisas importantes, mas depois comecei a ver coisas que não conseguia ainda entender sem ter o texto todo. Por isso, decidi começar a copiar os textos completos. Com base nos poucos dados disponíveis e sem terem um material adequado, os cientistas japoneses começaram a realizar seus próprios testes deste desenvolvimento americano, utilizando métodos caseiros. Em uma das subsidiárias do laboratório eletrotécnico, localizada nos arredores de Tóquio, Michio Hatoyama, chefe da seção de física, e seus colegas começaram a tentar a fabricação do transistor. O velho laboratório de madeira era conhecido como um estábulo. Pedimos ao Sr. Hatoyama para fazer diante de nós essa antiga experiência. Ele e seus colegas sabiam que se colocassem 2 agulhas nos cristais, aconteceria o fenômeno da amplificação. Mas eles não conheciam o conceito da amplificação em estado sólido. Só depois de eles terem visto esse fenômeno com os próprios olhos, conseguiram desenvolver suas próprias teorias. Então, essas 2 agulhas foram colocadas bem próximas. Elas foram unidas assim. Isso é um pouco alto, não é? As agulhas não se tocam. Não, elas estão se encostando. Tudo que eu tenho que fazer é aumentá-las. Makoto Kikuchi testou esse transistor experimental. Se as pontas destas 2 agulhas estão muito afastadas uma da outra, o fenômeno não acontece. De qualquer forma, temos que colocá-las juntas. O que eu fiz foi instalar um microscópio, colocar as agulhas e depois ligá-las a um circuito elétrico. Se os 2 medidores se movimentassem quase em paralelo, poderíamos dizer que tínhamos conseguido que o fenômeno acontecesse. Como era isso que eu devia fazer, minha pesquisa a partir de então era chegar aqui todos os dias de manhã, tomar uma xícara de chá e depois sentar e olhar pelo microscópio. Em primeiro lugar, eu pegava as 2 agulhas assim e as colocava na posição mais próxima. Era difícil porque nós não tínhamos o equipamento para fazer os ajustes necessários. E quando eu achava que as agulhas estavam no lugar certo, colocava a corrente elétrica. Mas embora eu fizesse isso uma e outra vez, nada acontecia. Fiquei quase 2 meses fazendo isso sem nenhum sucesso. Na nossa opinião, esse fato era uma descoberta maravilhosa e como queríamos fazer acontecer esse fenômeno com nossos próprios meios, não medíamos esforços. Na verdade, era impossível. Os cristais não serviam, como descobrimos mais tarde. Uma das principais razões que permitiu que os laboratórios Bell produzissem um transistor foi o fato de diversos especialistas já terem feito o trabalho inicial que serviria de base para o desenvolvimento do transistor. Eram especialistas em física, química, metalurgia e engenharia mecânica.
Como resultado, os pesquisadores foram capazes de utilizar cristais puros. Logo depois, William Thun desenvolveu seu extraordinário método de refinação de germânio. A descoberta deste método, chamado de refinação de zona, é um acontecimento memorável na história dos semicondutores. Este é um mecanismo de refinação de zona reproduzido para nós pela Universidade de Tohoku. Colocamos o germânio de pureza muito baixa em um recipiente feito de grafita de carvão de alto grau de pureza. Com os dois juntos, dentro de um tubo de quartzo, fazemos circular água de forma que os materiais não se fundam devido ao calor. Este mecanismo funciona como um enorme forno de micro-ondas. Quando a corrente elétrica de alta frequência enviada a partir daqui passa pela bobina, o germânio que está dentro derrete e as impurezas flutuam na superfície do líquido. Neste estado, se movimentarmos devagar o recipiente para a esquerda, as impurezas se movimentam para a direita. Enquanto a bobina de aquecimento empurra as impurezas para a superfície, elas são desviadas para o canto direito. Depois, se retirarmos o canto direito, o que fica são cristais de alto grau de pureza. Assim, através do desenvolvimento da tecnologia de refinação de zona, tornou-se possível pela primeira vez fazer cristais de germânio praticamente sem impurezas. Este é Gordon Till, especialista em cristais dos laboratórios Bell. Foi ele quem definiu que o material semicondutor para os transistores tinha que ser cristais simples. Esta é uma experiência de Gordon Till. Ele trabalhou na base da tentativa e erro. Como era impossível manter estável a temperatura do forno, os cristais não se formavam uniformemente e acabavam parecendo um monte de cenouras deformadas. Finalmente, em 1948, foi possível fazer cristais simples e uniformes. A Universidade de Tohoku fez para nós o processo de fabricação de cristais simples. Colocamos cristais de germânio com elevado grau de pureza e os colocamos em um crisol que depois foi colocado dentro de um forno. Colocamos os grãos de cristal para transformá-los em cristais simples em uma biela giratória. Depois fechamos bem o forno e injetamos um gás inerte. Quando enviamos corrente elétrica de alta frequência através da resistência de aquecimento enrolada no tubo de quartzo, o germânio no seu interior derrete. Uma vez que o germânio derreteu completamente, fazemos com que os cristais pequenos entrem em contato com a superfície do líquido enquanto os fazemos girar. Se houver algum erro em relação à temperatura da superfície do líquido, a velocidade de rotação dos cristais pequenos ou a velocidade em que a biela rotatória é levantada, o procedimento não terá sucesso. Se a temperatura for muito alta, os cristais derretem e, se for muito baixa, criam uma crosta. Em 1954, formou-se o Departamento de Eletrônica no Laboratório Eletrotécnico para ampliar o conhecimento existente no Japão sobre semicondutores através de pesquisa aberta. A tarefa dos dois jovens pesquisadores foi, em primeiro lugar, purificar os cristais e depois tentar transformá-los em cristais simples. Isso foi algo revolucionário. O que estávamos tentando fazer era criar uma tecnologia para fazer cristais de um grau de pureza incrível. Isso tinha de ser feito retirando as impurezas existentes dentro do germânio. Nem nós, nem ninguém no Japão tinha experiência nessa área. O forno a vácuo para a fabricação de cristais foi muito difícil de fabricar, mas se não fôssemos capazes de manter a margem de erro da temperatura do germânio fundido dentro de um limite de 1 grau, os cristais não se formariam adequadamente. Se a temperatura ficasse muito alta, ao se mergulhar os cristais pequenos vindos de cima, eles derreteriam. E se a temperatura fosse muito baixa, eles solidificariam e endureceriam, o que também era um mau resultado. Portanto, controlar a temperatura é extremamente importante. Outro ponto importante é que quando a temperatura se eleva a quase 1000 graus centígrados e se deixa que ela haja normalmente, tende a subir e a descer. Isso também é errado.
A temperatura deve ser mantida estável. Embora eu diga estável, há ainda uma leve flutuação que foi mantida a 0,1 graus centígrados nas especificações norte-americanas da época. Isso é um excelente controle de temperatura. Quando a temperatura subia, a agulha do medidor tremia. Não tínhamos acesso aos sofisticados equipamentos norte-americanos. Os medidores de temperatura da época eram mais redondos e maiores que este, e tinham uma agulha maior. Quando elevávamos a temperatura, a agulha subia para 500 graus, depois para 800, passando pelo ponto de fusão do germânio até chegar aproximadamente a 1000 graus centígrados. Nesse ponto, abaixávamos um pouco a temperatura. Mas, como podem ver, esta agulha mede de 1 em 1 grau. Portanto, uma medição de 0,1 graus não pode ser determinada. Por esta razão, fomos mal sucedidos em todas as nossas tentativas de fazer cristais. Foi então que colocamos um espelho na base da agulha e, quando colocávamos uma luz sobre ele, a luz refletida era refletida na parede. Se conseguíssemos controlar o lugar em que o reflexo aparecia na parede, se a área de luz se expandisse, a exatidão teria melhorado. De qualquer forma, como parecia ter se tornado maior, tentamos fazer essa experiência. Essa experiência teve bons resultados. No começo, a luz refletida batia no canto do forro, lá naquele ponto. Como eu era o encarregado de fabricar os cristais, tentava qualquer tipo de experiência. O Sr. Denda estava abaixado aqui porque o puxador que modificava a temperatura estava situado aqui mesmo. Ele falava comigo enquanto olhava para a imagem da luz no teto. Quando o ponto de luz chegava aqui, ele dizia: Mr. Kikuchi, a temperatura caiu. Então, nós ajustávamos a temperatura até que a luz chegasse exatamente aqui. Com esse procedimento, conseguimos fabricar cristais simples. Em 1955, quando foi fundado o Instituto de Pesquisa de Comunicações Elétricas na Universidade de Tohoku, foi designada uma sala para o Dr. Junichi Nishizawa, que era um professor assistente. Entretanto, como era pequena, a sala foi dividida em 2 níveis. O Sr. Nishizawa filmou este laboratório com uma câmera de 8 milímetros. Com frequência, os pesquisadores caíam desmaiados depois de terem batido a cabeça nas vigas. O laboratório de Nishizawa era conhecido como o submarino. Um transformador gigante do qual saíam 3 grandes cabos dominava a sala. Na frente dos cabos foi colocado um equipamento comum de emissora de rádio. Este é um oscilador gigante feito pelo pessoal do laboratório, construído completamente com peças rejeitadas que eles reuniam. Como não conseguiram resistores que poderiam suportar grandes correntes, utilizaram placas quentes. Em lugar de capacitadores de grande volume que poderiam suportar altas voltagens, utilizaram latas que eles mesmos enchiam de óleo. A verba que tínhamos para um ano era em geral de 300 mil ienes. Com essa quantia, compramos as peças e montamos o oscilador. Depois, tudo que precisamos fazer foi feito com muito esforço e sem gastar nada. Passamos por maus momentos, como, por exemplo, tomar um choque elétrico e desmaiar. Quando me lembro disso, fico surpreso por nenhum de nós ter morrido em um desses acidentes. Houve vezes em que eu desmaiei, caí no chão e mais tarde recuperei o sentido sem nenhuma assistência. O Sr. Shingo Iwase está muito entusiasmado recriando uma experiência que fez quando jovem. Ele tem atualmente 72 anos. O Sr. Iwase foi admitido em 1950 no Instituto Nacional de Pesquisas das Comunicações Elétricas, depois de ter se formado na universidade, e sua tarefa era pesquisar sobre transistores. Ele começou fazendo cristais.
Um tubo de quartzo é colocado em uma moldura de madeira. É feito o vácuo no interior do mesmo, ligando-o a uma bomba que retira o ar. Uma resistência de aquecimento feita de cobre através da qual passa uma forte corrente elétrica é enrolada no tubo de quartzo. Naquela época, o método de refinação de zona ainda não tinha sido descoberto. O Sr. Iwase acreditava que se o germânio fosse fundido devagar de baixo para cima, então as impurezas no seu interior subiriam pouco a pouco e a porção pura que permanecesse na base poderia ser utilizada. O problema era elevar a resistência a uma velocidade de apenas alguns centímetros por hora. Neste momento, teve a ideia deste mecanismo. Quando a água é liberada aos poucos do recipiente, este mecanismo permite que a resistência se movimente devagar para cima. Naquele tempo as coisas eram diferentes. Não tínhamos o golfe para nos distrair. Eu trabalhava praticamente o dia todo nesta experiência. Mas como era algo novo, era extremamente interessante e eu estava completamente absorvido pelo trabalho. O Sr. Iwase foi a primeira pessoa no Japão a obter sucesso na fabricação do transistor de contato que vemos aqui. Este é o rádio de bolso que utilizou o primeiro transistor japonês. Finalmente, depois de muitas tentativas e erros, o Japão tinha conseguido fabricar um transistor de contato. Mas nessa época, uma nova geração de transistores já tinha sido desenvolvida nos Estados Unidos, porque o transistor contato de ponta teve um sério problema. Este é o transistor contato de ponta 2N104EH, desenvolvido pela RCA dos Estados Unidos, que já era fabricado em série. No entanto, a produção foi suspensa logo depois porque o componente não era adequado para o uso prático. As agulhas saíam facilmente da posição. Tentaram fixar as agulhas com resina. Este é um produto para teste de fabricação envolto em plástico. Através da resina transparente podemos ver duas agulhas contatando os pequenos cristais de germânio. Entretanto, devido às mudanças de temperatura, a resina expandia e se contraía, e as agulhas acabavam ficando fora da posição. Finalmente, a RCA abandonou a produção em série do transistor. A pessoa que conseguiu resolver esse problema foi William Shockley, dos laboratórios Bell, que imaginou um transistor sem agulha, o transistor de junção. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1956, juntamente com dois colegas, pela teoria deste transistor. A invenção deste transistor de junção abriu caminho para o desenvolvimento da indústria dos semicondutores. Este é um dos primeiros transistores de junção feito nos laboratórios Bell. Os cristais de germânio estão no meio desta massa que parece uma bala. Foram colocadas nele 3 camadas com diferentes propriedades elétricas. Muitos técnicos se esforçaram ao máximo para colocar em prática a teoria de Shockley, mas os primeiros a consegui-lo foram os pesquisadores de cristais. Gordon Till descobriu então o transistor incrementado, um método de fabricação de transistores enquanto colocava cristais simples. É assim que se fazem os transistores incrementados. Durante a produção das sementes de cristal são acrescentadas as impurezas do tipo P, quer dizer, elementos elétricos com propriedades positivas, como por exemplo o galho. O galho forma então uma camada fundida nos cristais em crescimento, que se torna uma camada do tipo P. Depois de 10 segundos, são acrescentadas impurezas do tipo N, tais como o antimônio, de forma que uma camada do tipo N cresce embaixo da do tipo P. Os cristais formam então um sanduíche NPN. Estes são os grãos de cristal que foram realmente colocados. Depois de esfriarem, os cristais são retirados. No meio desta massa forma-se uma camada do tipo P. Ela é cortada cuidadosamente em fatias.
Quando colocamos na horizontal uma dessas fatias, aparece uma linha branca. Essa é a camada do tipo P. As camadas do tipo N aparecem a ambos os lados da camada do tipo P, como se formasse um sanduíche. Ao cortar faixas, elas se transformam em barras perfeitas. Uma delas formou uma pequena barra de cristal com uma camada tipo P exatamente no meio. Ligando eletrodos a cada camada de sanduíche NPN, o processo está terminado. Este é um transistor incrementado. Com a tecnologia atual dos semicondutores, cortar barras perfeitas de cristal não representa nenhum problema. Os cortadores de diamante de alta velocidade podem fazer esse trabalho com precisão. Entretanto, logo depois da guerra, Hiroe Osafune, pesquisador da NSC Corporation, não tinha como comprar ferramentas para cortar o germânio porque não dispunha de fundos para pesquisa. Procurando uma forma de cortar o germânio, ele uniu um cortador a um amolador que tinha sido jogado fora em uma fábrica. Era uma substituição que se quebrava com facilidade e que tinha sido endurecida com pedra de amolar utilizando um agente colante. Quando se pressionava o germânio contra o cortador giratório, o cortador quebrava em pedaços. Para se protegerem das bordas cortantes dos fragmentos quebrados, os pesquisadores se embrulhavam em pano antes de fazer o trabalho. A única coisa que eles precisavam fazer era aumentar a velocidade para aproximadamente 3.300 revoluções por minuto. Mas o Sr. Osafune era teimoso. Como não era especialista em máquinas, achou que tudo que precisava fazer era girar o cortador e fatiar. Como não prestou a mínima atenção em coisas como o número de revoluções por minuto, o aparelho quebrou e se desfez em pedaços. De início, fizemos fragmentos de germânio com uma grossura de aproximadamente 5 milímetros e depois os lixávamos até conseguir diminuir cada um deles para 5 milímetros. No começo eram polidos manualmente com lixa. Quando se faz isso, os dedos da pessoa chegam a sangrar. Então dizíamos para alguns dos colegas, agora é a sua vez, porque éramos 8 pessoas. Mas não trocávamos a cada minuto. Cada um de nós chegava a ficar 2 horas polindo. Isso pode ser feito se a pessoa usa um dedo por vez. Íamos trocando à medida que ficávamos cansados. Levava 4 ou 5 dias de trabalho de polimento para reduzir a grossura para 5 milímetros. Não havia outra forma de se fazer isso, pois não tínhamos absolutamente nenhuma verba. Quase na mesma época surgiu outra tecnologia, o transistor de junção de liga. Os dois lados do germânio do tipo N são colocados em forma de sanduíche entre partículas de um material do tipo P, índium, e então é colocado no forno. O índium se funde pela parte interna com os dois lados do germânio, formando uma liga e criando uma camada do tipo P. Como a porção do corpo que permanece no centro é do tipo N, os cristais formam um sanduíche PNP. Para fazer um transistor de liga, as partículas de índium são colocadas em um recipiente feito de carbono grafite de alta pureza. No topo colocamos uma peça de germânio de 3 milímetros por 3 milímetros com uma espessura de 0,5 milímetros. Finalmente colocamos uma tampa com um buraco e depois, através desse buraco, deixamos cair partículas de índium sobre o germânio. Repetimos esse trabalho delicado para todos os transistores. Nessa fase, os transistores são colocados delicadamente dentro do forno. Eles são feitos conforme o número de buracos existentes na placa de grafita e as características de cada um deles são diferentes. Aquecemos durante 20 minutos a uma temperatura de 800 graus centígrados. Como resultado, temos uma liga de índium que forma um sanduíche com o germânio. Finalmente, cabos de ouro são conectados a porções da liga para fazer eletrodos. Naquela época, no Japão, essa era a ocupação principal das mulheres que trabalhavam nas fábricas e que eram chamadas de transistor girls. O trabalho de conectar cabos de ouro, um por um, olhando através do microscópio, era um trabalho que requeria paciência e dedos bem treinados. Em
maio de 1952, os laboratórios Bell organizaram um simpósio e tornaram pública a tecnologia dos transistores. Fizeram isso porque acreditavam que a propriedade exclusiva dessa tecnologia poderia ser sancionada pelas leis antitrust. Os pesquisadores japoneses foram para os Estados Unidos assim que essa tecnologia foi colocada à disposição do público. No entanto, quando terminou a fase da pesquisa e começou a fase da produção em série, os pesquisadores japoneses enfrentaram mais uma vez muitas dificuldades porque não possuíam o know-how necessário. Esta é uma fábrica da AT&T Western Electric. Na época, Western Electric era uma fábrica que trabalhava com os laboratórios Bell. Naquela época, todas as fábricas norte-americanas recebiam cordialmente os pesquisadores japoneses que vinham para os Estados Unidos. Como essa indústria estava apenas começando, todos se ofereceram para que os japoneses fizessem visitas às fábricas. Ninguém imaginava naquela época que os japoneses poderiam vir a ser fortes competidores no setor de semicondutores. Logo depois, as empresas japonesas começaram a procurar parceiros para conseguir know-how técnico. Hitachi assinou um contrato com a RCA. Estes são antigos dados confidenciais. A pessoa que foi para os Estados Unidos fez alguns desenhos muito precisos. Naquela época, não podíamos tirar fotografias porque era proibido usar câmera. Por outro lado, esses detalhes não eram fornecidos nas publicações da RCA. Foram descritos diversos assuntos, como know-how mais detalhado, as razões para se fazer o produto e coisas semelhantes. A razão de conservar estes documentos é o fato de que algum dia foram considerados da maior importância. Os documentos enviados dos Estados Unidos eram tratados como assuntos confidenciais nas fábricas. Osafune, que trabalhava para a NEC, tinha sempre um caderno de notas no bolso para registrar tudo o que via, ouvia e pensava e que depois enviava para a matriz. Não são só esses. Outros, sobre know-how industrial, ainda estão arquivados. Seus rascunhos e gráficos eram transformados em explicações e desenhos detalhados no seu quarto de hotel. Na sua opinião, todo esse material serviria de base para a construção de componentes quando ele voltasse para o Japão. As máquinas feitas conforme os dados trazidos pelo Sr. Osafune e outros técnicos dos Estados Unidos naquela época são utilizados ainda hoje nas fábricas japonesas. O Japão tinha entrado na era da eletrônica. Os transistores não eram apenas utilizados para fins familiares, sendo também incorporados em produtos de consumo. A era da produção em série tinha começado no Japão. Confiando nas possibilidades futuras dos transistores, a Texas Instruments, uma empresa especializada em equipamento para perfuração de petróleo, com sede em Dallas, Texas, contratou Gordon Thiel, que trabalhava para os laboratórios Bell. Thiel foi bem sucedido em desenvolver o transistor com base em silício para a Texas Instruments. Isto permitiu que a empresa entrasse no setor dos semicondutores. Utilizando este transistor, Regency desenvolveu um rádio de bolso. Em 1945, quando foi lançado no mercado, seu preço de venda era de $49,95. Sales aproveitou a popularidade do rock and roll na época. Houve vendas da ordem de 100 mil unidades, fato sem precedentes no mercado americano. O lugar da Texas Instruments no setor dos semicondutores estava garantido. Esta é a sede atual da Sony, que domina o distrito de Gotanda, em Tóquio. Na época, o nome da empresa era Tokyo Telecommunications Engineering Corporation. A companhia lançou o primeiro radiotransistor no mercado japonês um ano depois da Texas Instruments. O preço de venda era de aproximadamente $52,45. Utilizava um transistor de germânio do tipo incrementado. A empresa começou a fabricar este transistor depois de ter comprado a patente básica e os direitos de fabricação da Western Electric. Embora a Western Electric vendesse os direitos de patente, não vendia o know-how de fabricação. Assim, a Sony teve que desenvolver sua própria tecnologia. Devido à falta de tempo, a Sony começou a produção em série sem fazer qualquer tipo de diferenciação entre os testes de fabricação e a produção.
Em 1955, o mambo tornou-se um gênero musical muito popular no Japão. Portanto, o rádio transistor foi recebido com entusiasmo pela juventude que adorava os ritmos latinos. O resultado da tecnologia de fabricação era que apenas 5 de cada 100 transistores fabricados tinham condições de serem utilizados, corroborando a opinião dos técnicos da Western Electric, que acreditavam que os transistores incrementados não deviam ser utilizados em rádios. Vamos ver como são fabricados os transistores incrementados. Quando o galho é introduzido nos grãos de cristal, forma-se nos cristais uma fina camada do tipo P. Ao se acrescentar antimônio, formam-se os cristais do tipo N, que formam, por sua vez, uma camada do tipo P no meio. Os problemas com o antimônio acontecem durante a retirada. Ele se quebra e a camada do tipo P que está no meio desaparece ou fica muito fina. Esta camada do tipo P que vemos aqui foi invadida pelo antimônio e está quase sumindo. Mas se for feita com uma espessura maior para protegê-la, suas características não serão adequadas para utilização na fabricação de rádios. Foram feitas experiências com fósforo, mas nos dados dos laboratórios Bell consta que sua natureza invasiva era similar à do antimônio. Os especialistas que consultaram estes dados chegariam à conclusão que utilizar fósforo é exatamente o mesmo que usar antimônio. Diriam que não vale a pena fazer mais tentativas. Mas os cálculos foram feitos com apenas uma casa decimal. A decisão a ser tomada era se esses dados eram ou não confiáveis. Como eu só acredito na realidade, continuei tentando achar uma solução eu mesmo. Quando se fazia uma liga de fósforo e estanho e se colocava lá dentro, a invasão parava de repente e aparecia uma camada do tipo P de espessura visível. Mais tarde, quando o tempo para a introdução da liga foi diminuindo, a camada tornou-se mais fina. A produção em série começou imediatamente. Como confiavam no seu sucesso, a liga de fósforo e estanho foi introduzida. Ninguém tinha dúvida de que isso funcionaria. No entanto, foi um fracasso que teve como resultado o colapso total da linha de produção. Bem no meio do boom do mambo, a produção de rádios ficou completamente parada. A Sony enfrentou a pior crise da sua história. A linha de produção entrou em colapso. Era impossível controlar exatamente qual era a quantidade de fósforo que deveria ser colocada. O fracasso foi total. A situação era terrível. Comentava-se que teria sido melhor usar a patente da RCA. Então eu pedi um pouco de tempo e comecei a fazer experiências com o índium e o fósforo. O que acontecia com a liga de fósforo e de estanho é que a densidade do estanho era muito grande e que a quantidade de fósforo que entrava não se fixava. Os pesquisadores da Sony começaram a pensar no que aconteceria se fosse colocado na liga índium na mesma densidade juntamente com fósforo. O resultado acabou aparecendo. Apareceu uma camada fina do tipo P. As características do transistor melhoraram e o desempenho do rádio melhorou muito. Uma experiência sem precedentes tinha dado a volta por cima quando a situação parecia não ter saída. Acho que o rendimento estava próximo de 90%. E afinal, não precisamos nem pagar direitos de patente, nem muito menos a patente básica. Isso porque o próprio processo tornou-se uma patente. Dessa forma, resolvemos o problema do rádio de transistores da Sony. Como eles não estavam preocupados com o rendimento, eu pensava que estavam apenas sendo imprudentes. Mas depois descobri que não havia necessidade de ter medo disso. Ao resolver os problemas, o rendimento aumentou e os lucros começaram a entrar. Tínhamos deixado para trás esse tipo de pensamento. Mambo, rock and roll e outros ritmos. Essas novas formas musicais que apareceram uma atrás da outra criaram uma demanda explosiva para os rádios de transistores. Os rádios vendiam como água assim que saíam da fábrica. Com base neste sucesso, a Sony continuou avançando e fazendo progressos.
Quando houve o boom do rádio a transistores, os fabricantes elétricos seguiram os passos da Sony. Não se passou muito tempo e o mercado entrou em uma era de incrível concorrência. Esta concorrência fez com que os preços dos transistores caíssem cada vez mais e sua qualidade aumentou muito. A concorrência foi mantida pelos hábeis dedos das mulheres que trabalhavam nas fábricas japonesas, as Transistor Girls. Logo depois, o Japão iria se tornar o líder mundial na fabricação de transistores de germânio. Este programa teve o apoio cultural da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. O total de produtos eletrônicos exportado atualmente pelo Japão é de 110 bilhões de dólares aproximadamente. Em todos eles são utilizadas grandes quantidades de semicondutores. O Japão começou a seguir os passos dos Estados Unidos neste setor em plena época do pós-guerra e em 1959 tornou-se o primeiro produtor mundial de transistores. Entretanto, os Estados Unidos haviam avançado substituindo o germânio por silício, material com que eram fabricados até mesmo os circuitos eletrônicos. Em 1962, o primeiro-ministro japonês Hayato Ikeda, que estava visitando a Europa, foi acusado de ser um vendedor de transistores pelo presidente francês Charles de Gaulle. Esta cena mostra o recrutamento de operárias para uma fábrica. Eram conhecidas como Transistor Girls. Os 3 requisitos para passar no teste de aptidão eram boa visão, mãos hábeis e perseverança. Moças pacientes provenientes do interior eram recrutadas em grandes quantidades. Depois de intensa preparação e treinamento, as moças passavam a trabalhar nas linhas de montagem. Cada empresa tentava segurar e treinar as melhores Transistor Girls. Na época, esse era o melhor caminho para vencer a guerra da produção. Apesar dos dedos hábeis e da perseverança dos seus empregados, os índices de produção não eram satisfatórios. Fui informar o chefe do departamento que o índice de produção de ontem tinha sido 3%. Isso significa que apenas 3 peças de cada 100 eram aproveitáveis. O resto eram produtos de qualidade inferior. Na verdade, eu torcia para não precisar informar um resultado de 0% no dia seguinte. Não pode haver nada pior que um índice de produção de 0%. Isso é um pesadelo para um gerente. A indústria dos semicondutores foi comparada à da pesca, pelo fato de nunca sabermos quantos peixes vão cair na rede até que ela seja retirada da água. Também foi comparada à agricultura, porque se o tempo for ruim, as colheitas também o serão. Os resultados da colheita são ruins, especialmente no verão, quando a temperatura e a umidade têm índices elevados. O problema com os transistores de germânio é que eles eram facilmente danificados pela umidade e pelo calor, degradando-se, parando de funcionar e assim criando problemas contínuos. Uma das maiores ameaças à segurança de nossa nação é a possibilidade de os nossos inimigos atacarem com bombardeiros carregados com armas nucleares. Esses bombardeiros podem atacar em velocidades supersônicas, em diversas direções e altitudes para confundir a nossa defesa e retardar o envio de armas interceptivas. Em um ataque em massa, os bombardeiros de alta velocidade podem estar sobre nós antes de termos conseguido identificar seu rumo, e então será muito tarde para agir.
As deficiências dos transistores utilizados nos computadores militares eram um grande problema. Durante a Guerra Fria, a procura por um material estável para substituir o germânio passou a ser uma tarefa urgente para os Estados Unidos. O silício não é muito sensível ao calor e, ao contrário do germânio, que é um material escasso, pode ser encontrado em toda parte. Os laboratórios Bell, cujos cientistas trabalhavam para desenvolver um transistor de silício, passou a ser o centro desta pesquisa. Para compensar os problemas do silício, entre eles o fato de ser altamente ativo, foram feitas aqui diversas experiências, como, por exemplo, o método de recobri-lo com uma película de óxido. Carl Frosch e Lincoln Derrick achavam que a única forma de se manipular o silício era recobrindo sua superfície com uma película protetora e, portanto, estavam procurando material que pudesse formar uma película bem forte para ser colada no silício. Em princípio, excluíram o oxigênio. Na sua opinião, se fosse utilizado o oxigênio, que tem facilidade para sintetizar com outros materiais, a oxidação não se deteria na superfície e permearia o silício por completo. Mas a ligação do oxigênio ao silício passaria a ser o fator-chave para a sua utilização. Este fato foi descoberto por acaso após a ruptura acidental de uma válvula. Acho que não sabíamos isso na época. Não sabíamos mesmo. Acho que ninguém percebeu que aquilo era uma grande descoberta. Mais tarde, obviamente, os laboratórios Bell fizeram uma publicação afirmando que aquela descoberta foi uma das bases de toda a técnica dos circuitos integrados. Sem isso, não seria possível fazer um circuito. Seria impossível. A AT&T, que previu a chegada da era das comunicações via satélite, começou a pesquisar incessantemente as baterias solares. O trabalho de Calvin Fuel e de sua equipe foi um dos mais importantes daquela época. Fuller descobriu o método de difusão da fase de gás. Finalmente, essa descoberta levaria a um ponto decisivo na tecnologia dos semicondutores e faria surgir a indústria moderna do setor. Nesse meio tempo, uma empresa no Japão tinha previsto a mudança do germânio para o silício e se dedicou a produzir silício de alto índice de pureza. A High Silicon Company está situada no porto de Okaishi City, município de Mie. A empresa dedica-se a refinar silício para ser utilizado em semicondutores. Com uma produção de 90 toneladas desse material, é o maior produtor mundial. Isto é silício metálico em forma de pó procedente da Noruega. Seu grau de pureza é de 98%. Esse produto é colocado dentro de um tanque misturado com cloreto e transformado em gás de cloreto de silicone, que é então enviado a uma torre de destilação. Enquanto o gás circula continuamente, as impurezas vão sendo retiradas até que o gás passa a ter um elevado grau de pureza, com um conteúdo insignificante de impurezas de 1 parte por 100 bilhões. Depois, este gás volta para o estado sólido. Esta é uma gigantesca caldeira elétrica para transformar o gás de silício em silício sólido. Os técnicos colocam aproximadamente 100 bielas de silício como semente, que são retiradas de produtos já fabricados. A eletricidade passa através das bielas enquanto o gás de silício circula ininterruptamente durante 5 dias. Nesse período, as bielas chegam a uma espessura de aproximadamente 10 centímetros. Este trabalho não tinha sido mostrado anteriormente nem para as pessoas que trabalham no setor de semicondutores. Este processo é uma tecnologia japonesa que foi desenvolvida de forma independente há 30 anos. A High Silicon é uma subsidiária que se separou da Chisu Corporation do município de Kumamoto. Na época em que desenvolveu esta tecnologia, a Chisu era denominada New Japan Nitrogen Fertilizer Company. Antes da guerra, a empresa tinha uma fábrica no exterior. Depois da guerra, contratou um grande número de repatriados e estava procurando uma nova área de atuação.
Os executivos da empresa decidiram trabalhar com silício, que, na sua opinião, certamente poderia substituir o germânio. A pureza do silício tinha de ser de 9 elevado à 10ª ou 11ª potência. O produto não serve se o grau de pureza não estiver em um patamar muito elevado. No entanto, na época, não sabíamos como chegar a esse padrão de pureza. Sua única fonte de informação era um rumor de que a DuPont, nos Estados Unidos, teria usado tetracloreto de silício. Em 1956 foi construído um forno experimental na fábrica de Minamata. Este forno experimental é uma recriação do modelo original. Silício de baixo grau de pureza é fundido com ácido hidroclorídrico, transformando-se em gás que é enviado para o forno onde circula o hidrogênio. O silício se separa e permanece no interior. Depois, injetamos um gás inerte, que não tem poder explosivo, e gradativamente fomos substituindo o oxigênio. Mas quando abrimos a tampa do forno, tudo explodiu. Houve um erro de projeto e o hidrogênio tinha se acumulado. Embora as explosões continuassem, o processo foi pouco a pouco aumentando a pureza do silício dentro do forno. Em 1958, começaram a construir uma fábrica no município de Chiba, em um terreno que tinha sido parte de uma floresta de pinheiros. O preço do terreno era barato e o ar era puro. Foi construído um forno de quartzo e a produção começou no final de 1959. Todos esperavam ansiosos para ver se iria funcionar. O policristal de silício que eles fabricaram e que tinha um grau de pureza de 10 elevado a 9, foi transformado em cristais simples de silício, utilizando equipamento desenvolvido independentemente. Depois cortaram o silício e mediram a sua resistência para julgar a qualidade. Quando o técnico anunciou que a resistência era de 200 ohms, todos perguntaram: esse número está certo? Devo explicar que o índice de resistência muda completamente dependendo da forma em que é medido e depende de diversas condições. Foi então que o técnico disse: tenho certeza absoluta de que o índice é de 100 ohms ou superior. O fato de termos conseguido o índice de 100 ohms ou superior era algo fantástico. Nunca fiquei tão impressionado como naquele dia. Todo mundo comemorou. Os cristais melhoravam a cada dia e finalmente eles conseguiram um silício com uma resistência de 1000 ohms. Esse índice era muito superior ao padrão estabelecido nos Estados Unidos. Pensamos que isso era suficiente e por isso fomos visitar o Ministério da Indústria e do Comércio Internacional com muito orgulho e confiança. Conseguimos, falamos para eles. Mas a reação do Ministério não foi boa. Eles perguntaram: seu método de medição é confiável? Eles não acreditaram em nós. Sem sequer verificar, disseram que não valia a pena utilizar esse tipo de produto doméstico. Ficamos muito aborrecidos com eles. Seguindo para o sul pela rodovia que sai de São Francisco, há amplas planícies nos dois lados da estrada. Esta área é conhecida popularmente como Silicon Valley. Aqui estão estabelecidas aproximadamente 4.800 empresas, de fabricantes de semicondutores até fabricantes de equipamentos elétricos. O Silicon Valley, que se transformou na maior área industrial para produtos eletrônicos do mundo em 1950, ainda estava cheio de pomares. Nesta região, em 1950, o Dr. William Shockley, que descobriu o transistor de junção, recrutou jovens com alto nível de inteligência, vindos de todas as partes dos Estados Unidos, e fundou a Shockley Transistor Laboratories. Este foi o início do que hoje é o Silicon Valley. Estas são as pessoas, as melhores e mais brilhantes selecionadas pelo Dr. Shockley. Foram a força motriz que criou a indústria dos semicondutores.
Entre eles estava o já falecido Robert Noyce, que é considerado o pai da indústria americana de semicondutores. Neste prédio estava o laboratório de Shockley. Hoje em dia é uma loja de áudio. Os jovens, inspirados pelo Dr. Shockley, logo perceberam que ele não era um bom negociante e começaram a procurar outras oportunidades. Um dos grupos fundou a Fairchild Semiconductor Corporation em 1957. O grupo foi financiado por uma empresa do mesmo nome que fabricava câmeras aéreas. Dirigido por Noyce, o grupo começou a experimentar novas tecnologias. O primeiro produto que fabricaram foi o transistor de mesa, que era a tecnologia mais avançada da época. A IBM, que estava envolvida em contratos militares, ficou sabendo da nova tecnologia desenvolvida pela Fairchild. Inicialmente, os pedidos da Fairchild não passavam de 100 unidades, mas foram aumentando aos poucos, e a Fairchild abriu uma rede de fábricas. Aqui estão o processo e a estrutura do transistor de mesa da Fairchild. Em primeiro lugar, o silício do tipo N é preparado e colocado dentro do forno de difusão e selado. Este líquido é um composto de boro utilizado como impureza do tipo P. É misturado com um gás inerte e injetado dentro do forno. A proporção de gás de boro introduzida é cuidadosamente ajustada. Isso é devido a que a espessura da camada do tipo P, que se forma em cima da superfície do cristal, varia de acordo com a densidade do gás e do tempo de aquecimento. Quando o silício do tipo N é aquecido no gás de boro, forma-se uma camada do tipo P na superfície. O silício com duas camadas, P e N, é então colocado dentro de um forno de oxidação e selado. Ao se injetar vapor, o silício dentro do forno se une ao oxigênio do ar e a superfície é coberta por uma forte película de óxido. Este método foi descoberto por Carl Frosch e Lincoln Derrick. A fina camada roxa é a película de óxido. Embaixo dela está a camada tipo P. A camada embaixo é a tipo N. É aberta uma janela na película de óxido e é introduzido um material do tipo N, utilizando novamente o método de fase de difusão de gás. O método para abrir janelas é baseado na tecnologia fotográfica. É aberta também uma janela adjacente para utilização posterior. Quando se acrescenta um filme metálico, as duas janelas se transformam em eletrodos. As porções não necessárias são cortadas e retiradas em formato de mesa, similar a um platô. Então, através do controle do gás, é possível fazer cuidadosamente uma camada do tipo P, o que melhora extraordinariamente as características do transistor. Este programa tem o apoio da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. Depois de ter dado início à produção de transistores para uso militar, a Fairchild desenvolveu-se rapidamente, mas um acontecimento imprevisto ameaçava o futuro da empresa. Os transistores de mesa começaram a ter alto índice de falha. Logo percebemos que o problema era quando os colocávamos em uma lata ou em uma janela, jogávamos algum tipo de material na lata. E, obviamente, um pouco deste material, que denominamos de OVNI,
objetos voadores não identificados, caía sobre o material. Se caísse sobre algum contato, podia provocar um curto-circuito. Então a Fairchild desenvolveu o transistor planar, em que o silício era completamente recoberto por uma película de óxido e protegido contra a contaminação. Este é o transistor planar desenvolvido por Gene Herney. Não há nada protuberante da superfície de cristal de silício a não ser os eletrodos necessários, o que faz o transistor à prova de contaminação. Esta era a tecnologia planar denominada também de difusão seletiva, que combina a película de óxido, fotogravura e a difusão de fase de gás das impurezas. O transistor planar conquistou o mercado proporcionando grandes lucros. A Fairchild, que tinha estado praticamente à beira da falência devido à contaminação que comprometia o transistor de mesa, começou a progredir e a se tornar uma empresa gigantesca. Para fazer um transistor planar, coloca-se uma película de óxido sobre silício do tipo N, juntamente com um agente fotossensível. O diagrama da janela que será aberta na película de óxido é colocado no topo e exposto à luz. Abre-se então uma janela na película fotossensível e aparece a película de óxido. Quando tratada quimicamente, a película de óxido derrete e é retirada, permitindo a aparição do silício. Depois é colocada em um forno de difusão para retirar as impurezas. Um composto de boro do tipo P circula no interior. Da mesma forma que o silício do tipo P no forno, apenas o interior da janela se transforma em tipo P. A camada cinzenta do tipo N transforma-se gradativamente em uma camada azul do tipo P. Acrescenta-se outra película de óxido com um agente fotossensível no topo. De forma a abrir uma pequena janela, é colocado e exposto um diagrama no topo. Abre-se assim uma pequena janela no topo da camada do tipo P. Novamente utiliza-se a difusão de fase de gás para aplicar um material do tipo N. Da mesma forma que com a camada do tipo P, apenas o interior da janela é transformado em tipo N. Mais uma vez, tudo é coberto completamente com uma película de óxido. Aplica-se um agente fotossensível e um diagrama é colocado no topo e exposto. Durante o tratamento, uma camada do tipo N fica protuberante no meio, da mesma forma que a camada tipo P. Então é acrescentada uma película de alumínio juntamente com um agente fotossensível e diagramas de eletrodos. Depois é exposto. Durante o tratamento, as partes não necessárias são retiradas e permanecem apenas os eletrodos. As únicas partes protuberantes são os eletrodos e todo o resto fica recoberto por uma película de óxido. Esta tecnologia acabou levando ao desenvolvimento do circuito integrado. Jack Kilby tem 69 anos. Em setembro de 1958, ele criou o circuito integrado. Foi ficando cada vez mais patente que era possível fazer qualquer tipo de equipamento. Eu tinha visto o que este material fizera com os transistores. Do mesmo modo, poderia ser aplicado aos resistores diódicos, prepósteros e outros elementos de circuito. Este é o primeiro circuito integrado feito pelo Sr. Kilby e que foi doado para o Smithsonian Institution. Este é o circuito integrado inventado e produzido em série por Robert Noyce. As linhas brancas que aparecem na superfície são cabos para conectar peças. Esses cabos são conectados a transistores e resistores, que foram feitos com uma camada menos e encapsulados em uma película de óxido. Então foi feito um circuito lógico para computação em pequenos cristais de silício. Este foi o início do verdadeiro circuito integrado. 2 anos antes, em outubro de 1957, a União Soviética lançara o Sputnik, o primeiro satélite construído pelo homem. Os Estados Unidos tentaram desesperadamente acompanhar a Rússia, mas havia claras diferenças na tecnologia dos foguetes. A União Soviética lançou um homem ao espaço, deixando os Estados Unidos surpresos. O astronauta Yuri Gagarin ficou em órbita em volta da Terra. 10 meses depois da União Soviética,
Os Estados Unidos também colocaram um astronauta em órbita, mas o foguete não conseguiu igualar o Vostok de fabricação soviética. Em desafio à tecnologia do Sputnik, o Ocidente tentou miniaturizar o equipamento eletrônico. Em 1957, J.W.A. Dummer, do British Royal Radar Establishment, fabricou circuitos de silício em escala reduzida. Os técnicos da US Army Signal Research e da RCA desenvolveram os micromódulos. Esta foi uma ideia para diminuir o tamanho dos equipamentos, colocando os principais circuitos necessários em blocos finos que poderiam ser empilhados. Os técnicos da Westinghouse desenvolveram o conceito de eletrônica molecular. Embora houvesse algo parecido com o modelo, não estava muito claro como fazê-lo e qual seria sua estrutura. Naquela época, não falávamos de ICIs. Eles eram denominados de circuitos sólidos. Ouvimos falar que eles tinham sido aperfeiçoados, mas os detalhes eram meros rascunhos. O que ouvimos dizer é que alguns circuitos tinham sido colocados dentro de algum material sólido e praticamente essa era a única informação. A primeira reportagem falando sobre a construção do AC apareceu na revista Electronics. Francamente, quando li o artigo, não tinha a menor ideia do que eles estavam falando. Estávamos tratando o assunto como algo sem importância, mas o Sr. Kikuchi disse: "Isso é estranho. Será que estão falando sobre alguma nova tecnologia?" Isso nos fez pensar duas vezes e começamos a pesquisar sobre os circuitos integrados. No laboratório eletrotécnico, dois pesquisadores começaram a fazer testes de fabricação em um circuito de estado sólido, utilizando tecnologia independente. Este é um memorando técnico escrito em 1960 pela divisão de semicondutores da Mitsubishi Electric. Nele se menciona a eletrônica molecular descoberta pela Westinghouse. O presidente da Mitsubishi Electric, que estava muito entusiasmado pela eletrônica molecular, solicitou o desenvolvimento dessa tecnologia através de um projeto denominado Molectron. Entretanto, naquela época, a Mitsubishi não possuía tecnologia planar. A única coisa que eles tinham era uma tecnologia rudimentar para criar uma resistência em silício utilizando gravura de linha. Os técnicos colocavam parafina sobre a superfície do silício feita de 2 camadas PN e depois a riscavam com uma ponta de aço. Quando mais tarde era submergida em fluido apropriado, a parte sem parafina apresentava resistência e seu valor era determinado pelo comprimento do risco. Em janeiro de 1961, a equipe de Tarui Denda, do Laboratório Eletrotécnico, concluiu um circuito de estado sólido depois de árduo trabalho. Eles construíram, dentro de um chip de cristal de germânio, um transistor, um resistor e um condensador que foram conectados com cabos e fixados com resina. Este foi o primeiro circuito integrado japonês. Continuando o trabalho do laboratório eletrotécnico, a Mitsubishi Electronic realizou diversos testes de fabricação de moletrons. Anunciamos 11 tipos. O silício era silício, mas naquele tempo não podíamos utilizá-lo na tecnologia de transistores. Portanto, para fazer isso, abrimos um buraco no silício para inserir nele um transistor de germânio. Em outras palavras, o circuito integrado não tinha sido formado molecularmente, tinha sido apenas colado. Era algo falso. Isso causou problemas, porque diversas vezes fomos questionados por pessoas como o Dr. Denda. Como foi feito o seu Molectron? Estávamos tão envergonhados que preferimos não responder. Esta é a patente do transistor planar. Foi também a tecnologia básica para os circuitos integrados. Utilizando esta patente como arma, Robert Noyce, da Fairchild, solicitou ao Ministério da Indústria e do Comércio Internacional para autorizá-lo a produzir semicondutores no Japão. A resposta do Ministério foi negativa. Quando viu isso,
Nós veio me visitar e disse que não tinha conhecido ninguém que fosse mais cabeça dura que os caras do Ministério japonês. Por isso, decidiu pedir à NSC para comprar a patente da tecnologia planar. Osafune e nós se fizeram amizade em uma reunião celebrada durante uma conferência acadêmica. O Sr. Osafune levou as condições de nós diretamente aos altos executivos da empresa e eles imediatamente determinaram os direitos exclusivos para a patente. Conseguimos uma licença exclusiva. Uma vez feito isso, ficou impossível até mesmo para a Fairchild exportar para o Japão. Todos os outros fabricantes ficaram contra nós. Mas, na minha opinião, quem ficou mais furioso foi a Hitachi. Naquela época, a Hitachi estava trabalhando para implementar medidas que impedissem a degradação dos transistores de mesa. Ao abri-los, é possível ver os cristais de silício no seu interior. A equipe da Hitachi estava tentando eliminar a contaminação, tratando mais tarde a superfície dos cristais transistores já prontos. A tecnologia que utilizávamos era colocar uma película fina de óxido, por exemplo, quartzo, sobre a superfície do transistor de mesa já pronto e, dessa forma, tentávamos proteger a superfície do vapor e outras impurezas. Prontos os transistores, o tratamento pelo calor tinha que ser feito em temperaturas baixas. De vez em quando, o material orgânico do óxido de silício se transformava em gás. Esse gás circulava no forno e os wafers foram colocados no interior para ver o que acontecia. A superfície ficou recoberta com uma película de óxido de silício. Mas fazer essa película dissolvendo um composto orgânico em baixa temperatura é muito diferente de fazê-la com quartzo em altas temperaturas. Fica muito áspera e cheia de buracos, de forma que o vapor acaba invadindo tudo através desses buracos. Como esse método não estava servindo, resolvemos tentar outro caminho. Desta vez, eles acrescentaram uma película metálica em cima do óxido de silício e o colocaram no forno para utilizar o fenômeno em que dois materiais muitas vezes se fundem quando aquecidos juntos em baixas temperaturas. Tentaram muitas combinações de metal e de óxido de silício, mas não conseguiram formar o metal desejado. Mas um jovem que trabalhava comigo na experiência, certamente para ver o que acontecia, colocou algumas partículas de chumbo em uma placa de quartzo e as aqueceu em um fogareiro. Ao fazer isso, em uma temperatura muito baixa, o chumbo concentrou-se em gotas e apareceram buracos na placa de quartzo, através dos quais o chumbo foi embora. Temos aqui uma recriação da experiência. Coloca-se uma bola de chumbo em um pequeno prato de cristal de quartzo. Quando colocado sobre a chama, o chumbo espelha uma fumaça branca e começa a queimar. Em seguida, o cristal de quartzo também começa a queimar juntamente com o chumbo. E o fundo do recipiente derrete como se fosse açúcar e cai. Isso mostra que, quando uma película de óxido é feita com metal em baixas temperaturas, ela se transforma em uma película de alta densidade. Foram os técnicos da fábrica que tiveram a ideia de utilizar este método como meio de enfrentar a patente planar. Decidiram retirar a película de óxido e aplicar uma nova película para criar um transistor baseado na tecnologia de passivação de superfície em baixa temperatura. No entanto, ao tentar a produção em massa, a tecnologia teve de enfrentar imensas dificuldades que não tinha enfrentado no estágio de testes de fabricação. Nossos problemas eram uma tremenda dor de cabeça. Não conseguíamos fabricar nenhuma unidade. Os clientes tinham uma data de entrega
E embora tivéssemos dito que poderíamos fornecer 100.000 peças por mês, não tínhamos a mínima condição de fazê-lo. Este problema não era apenas em uma empresa. Muitas empresas tinham feito pedidos e estávamos sendo criticados em todas as partes. Tínhamos seguido um caminho independente e tínhamos recebido pedidos. Mas quando se recebem pedidos que não se podem cumprir, parece que todo mundo fica contra. Não tínhamos o apoio de ninguém. Mas durante esse processo, os técnicos continuavam sendo treinados. É normal nos negócios que a solução de um problema apareça de repente. Eu gosto da expressão sucesso traz sucesso. Quando as dificuldades são enfrentadas com confiança, as empresas conseguem superá-las. Na minha opinião, foi a determinação e o trabalho das pessoas que estavam na liderança nas fábricas naquela época que conseguiram implantar no Japão a indústria dos semicondutores. Em outras palavras, eles tinham a tenacidade necessária para aperfeiçoar a tecnologia nacional. No dia 16 de julho de 1969, a Apollo 11 foi lançada em direção à Lua. Quatro dias depois, os astronautas caminharam sobre a superfície lunar. Foi um sucesso total, apenas 8 anos depois do presidente Kennedy ter afirmado que seu objetivo era colocar um homem na Lua. O maior sucesso, no entanto, foi o fato dos astronautas terem pilotado eles mesmos a Apollo 11 na viagem de ida e volta da Terra à Lua. Tudo isso foi possível graças a um computador guia extremamente pequeno. O sistema tinha sido encomendado pela NASA ao Massachusetts Institute of Technology, MIT, de acordo com os objetivos do presidente Kennedy. As exigências tinham sido consumo extremamente baixo, alta confiabilidade e um sistema que pudesse ser colocado num espaço não superior a um pé cúbico. Este é o minúsculo computador guia da Apollo 11. É formado por diversos módulos que foram separados de acordo com a sua função. Advertência, controle de voo, sensores e lógica, todos esses módulos foram feitos utilizando-se CIs. Há 60 CIs em cada lado do módulo, 120 no total. Um total de 550 transistores e de 2.826 CIs foram utilizados em todos os mecanismos. O consumo de energia era de apenas 55 watts. Em 1960, no começo do projeto, um CI custava $1.000. 4 anos depois, o custo tinha caído para $25 e 12 anos depois, na época da Apollo 17, o preço de um CI era exatamente $1. Devido ao projeto espacial americano e aos projetos de defesa nacional, o custo dos CIs despencou enquanto seu desempenho melhorava sensivelmente. Enquanto isso, o Japão aplicava esses resultados aos produtos de consumo. O Japão desenvolveu itens de consumo que utilizavam grande quantidade de semicondutores, como, por exemplo, rádios, TVs e gravadores. Mais tarde, no fim da década de 60 e durante a década de 70, começou a acirrada competição das calculadoras. A competição aumentou a demanda para enormes quantidades de CIs, fazendo com que o setor de semicondutores do Japão continuasse a se desenvolver tecnologicamente. Teve o apoio cultural da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer.